Ok, pessoal? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, eu estou no slide 7, tá? Falar hoje sobre prioridades, aumentar ou reduzir prioridades de processos, que na verdade é o comando nice e renice, tá? Então, slide 7, abra o slide 7 aí para vocês acompanharem, ok? Para explicá-los, eu vou dar o top aqui, que foi, nós terminamos nossa aula passada falando sobre isso, tá? Passada, retrasada. O top, ele tem várias coisas aqui, o PID, né, que é o número, o usuário e tal, e tem isso aqui, ó, PRNI. PR, prioridade, NI de nice, ou seja, de aumentar ou reduzir prioridade. Aqui, gente, quando o sinal é negativo, significa que tem maior prioridade. Quando o sinal é positivo, se tiver aqui, menos 20, que está na prioridade máxima. Se aparecer aqui 19, é a prioridade mínima. Então, o sinal de menos é o contrário, é que ele significa maior prioridade, tá bom? E para que a gente possa dar prioridade no processo, o que é dar prioridade também, né? O conceito disso é você fazer com que entre os vários processos que estão rodando no sistema, no mesmo sistema, aquele que tenha maior prioridade, ou seja, que vai estar com sinal de menos aqui com o número 20 chegando ao limite, que é o máximo, esteja sempre na frente na fila, ou seja, entre executar esse programa e um outro qualquer que tenha menos prioridade, se o sistema tiver que escolher, ele vai escolher aquele que tem mais prioridade. Então, numa rede, 300 funcionários, João está executando A, Maria executando B, Pedro executando C, e por algum motivo um está atrapalhando o outro, deixando a rede mais lenta, tal, e o administrador do sistema, ele fala, gente, o serviço da Joana tem que acabar agora, nos próximos 5 minutos. Então eu posso aumentar a prioridade do processo da Joana, reduzir a do Pedro e da Maria, e aí o que vai acontecer? O sistema vai trabalhar para a Joana primeiro, depois que terminar o dela, volta para os outros. Tá? Então, assim, trocando em miúdos, bem simplificando bem a situação, seria alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então o top me mostra qual é a prioridade e qual foi o nice que foi dado, se eu quiser aumentar ou reduzir. E nós vamos ver agora, então, hoje os comandos para fazer isso e usar o top aqui para vocês enxergarem o resultado disso, tá bom? Então eu vou sair daqui, Ctrl C, só para que vocês, que a gente possa começar. Vou dar um clear para limpar a tela. E nós vamos começar aqui com o seguinte, ó. Vamos dar um nice-15 Firefox, ou seja, eu vou abrir o Firefox pelos terminal, já dando a prioridade -15 para ele, por exemplo. E só um detalhe importante, ó, usem o E comercial no final para que o sistema execute a tarefa e já retorne para a linha de comando. Falamos sobre isso na aula passada, certo? Para não ficar travado aqui na tela em foreground, ok? Então, fazendo isso, eu dou um Enter. O Firefox vai ser aberto, vão perceber isso já já. Ó, abriu, o de vocês também deve ter aberto aí, tá bom? Eu vou voltar para o meu terminal aqui. E aí eu vou dar o top para verificar como é que tá a prioridade do Firefox. Então, top, Enter. A hora que eu venho aqui e olha o Firefox, olha aqui, ó, 15 e 35, tá vendo? Quer dizer o quê? Que eu dei a prioridade 15 para ele, tá bom? E aí o 35 ele tá somando os 20 normais mais os 35 que foi dado aqui para o Firefox, ok? Vou dar um Ctrl C para sair, um clear. Por exemplo, vamos dar um nice menos, sei lá, gente, -10 para o Firefox, ok? Enter. Ele abriu um outro Firefox, ó, outro, não é o mesmo. E repara que o número do processo é outro. Eu vou lá olhar agora, vou dar um top lá no meu terminal de novo, para ver como é que tá isso. E aí, quando eu mexo aqui no meu Firefox, ó, que é o 6372, que é o último, não, esse aqui é aquele primeiro, 1535, tá? Nós temos aqui agora um outro Firefox aberto. Nós temos que achar ele. Eu vou fazer o seguinte, eu não lembro agora qual dos dois que eu abri. Agora por último, caramba. Precisamos encontrá-lo aqui. Qual que foi o número do processo? Mas eu já esqueci também. A gente tem que guardar o número do processo, tá? Eu vou sair, Ctrl C, e vou olhar aqui. Eu vou dar um nice de novo, ó, 6969, ficou fácil agora o número que ele abriu. Ele abriu esse terceiro aqui, ó, é o terceiro aba aqui. 6969 com a prioridade 10. Vou dar um top de novo. Clicar aqui para provocar ele. Esse é o 6372, é um outro.
Eu não consigo enxergar aqui, tá? Vocês vão ter que procurar por aí. Mas é provável que a gente não consiga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar os outros, pronto, para ficar mais fácil de enxergar, sabe? Não fico que nem tonta procurando aqui, vocês aí também. Firefox. Ficou aberto o 6372, ó. Tá? Esse é o que ficou aberto. E ele era 3515. O que eu vou fazer? Vamos matar esse 3515, então, ó. K3515. Vamos matar ele, tá? Enter, Enter. Ele vai sumir daqui. Eu matei algum outro que estava aberto, não foi ele, ó. Estão vendo? Vamos achar ele de novo. Firefox aqui, 6372, o meu aqui. Então, K6372. Veja o número de vocês aí, tá? Não é igual ao meu, ok? Opa, agora eu matei ele, ó, tá vendo? E começa a se perder. Ok, saindo daqui agora, Ctrl C, sair. Vou dar de novo um nice pra ele, mas com menos 10 agora, tá vendo? Vou abrir só um por um, porque senão a gente não enxerga. Vai ser o 7053, esse é o número que apareceu pra mim. Veja qual número que apareceu pra vocês, tá? 7053. Vou dar o top aqui de novo. 7053, tá aqui, ó, 10 e 30, ó, já tá diferente. Tá vendo? Ó, 10 e 30. Por quê? Porque eu dei aqui o nice de menos 10, ok? E se eu der aqui, vou fechar, vou dar um kill, qual que era o número mesmo, gente? Já esqueci, tá vendo? Que horror. Essa professora tá ficando louca, né? Vamos olhar aqui qual que é o número dele. 70... É o 7053, o meu, tá? 7053. Então, eu vou apagar ele. Um K7053. Matei ele de novo, ó. Tirei. Vou sair daqui. Vou dar um clear. Vou dar um top, não, desculpe, um nice de novo. Sei lá. Só que agora eu vou usar dois menos, tá? Não vou usar o sinal de menos, vou usar o número sem nada. E vou colocar aqui, sei lá, o 10 mesmo, vá. Ele abriu o 7292, tá? Repara o seguinte. Ele tá colocando entre apóstrofo o número 10. Vamos entrar no top e ver o que aconteceu. Repara que ele não abriu o Firefox, tá? Eu vou sair daqui então. Ok. Por que ele não abriu? Porque a gente não colocou o símbolo de menos. Eu vou colocar o símbolo de menos de novo. Ele abriu, 7295, ó, o que ele gerou pra mim. Abriu, tá correto. Vamos voltar aqui, dar um clear e um top. 7295, ó, 10 e 30, está correto, tá? Então, eu vou dar um KK aqui, vou fechar o 7295, que é o meu processo do Firefox, certo? Enter, Enter, ele vai fechar o Firefox, fechou, ok. Vou voltar para cá. Então, reparem que dar sem o símbolo de menos, ele não executa. Posso dar com dois símbolos de menos? Vamos ver se ele vai aceitar no meu terminal aqui, ó. Só que só para quem tem permissão. Ele abriu, tá? Mas avisando já que quando é para aumentar a prioridade, que seria dois sinais de menos, eu preciso ter permissão, que é o renice que a gente vai estar vendo já já. E repare que ele ficou em stand-by aqui, em foreground. Para sair daqui, nós podemos dar, o Ctrl Z, Enter, para ele sair, tá? Então, muito atentos a isso daí agora, que a gente vai continuar agora então, tá bom? O bate-cálculo, por exemplo, eu também vou fazer aqui, ó, nice, espaço, menos 5, mate-calc, Enter. Ai, gente, olha só, esqueci do símbolozinho aqui de comercial. O que aconteceu? Ficou em foreground, tá bom? Então, a gente vai ter que sair daqui, dar o Ctrl Z para ele sair, ok? E ele parou, ele estopou, assim, mas a calculadora tá aberta aqui, ó. Tá vendo? Então, lembre-se, desculpa, sempre de colocar o símbolo do comercial e Enter. Ó, ele abriu uma outra calculadora, eu tô com duas abertas agora, ok?
uma com o número 7842 e a outra ele não colocou o número porque eu esqueci de colocar o Ezinho aqui comercial na frente. Se eu der um top e for lá ver os processos, a calculadora, que é o MatCalc, procura pelo MatCalc aqui, ó, de vocês, eu vou tentar provocar, aqui ó, MatCalc minha 78, ó, 5,25. Por que 5? Porque eu tinha dado aquela hora o nice menos 5, entendeu? Então aparece aqui, mas não com o símbolo de menos, aparece aqui o número da prioridade que você deu e você não consegue aumentar a prioridade, só diminuir, porque você está dando o nice, não o re-nice, que aí precisa estar como administrador, tá bom? Então, muito atentos aí, só consegue colocar aqui o símbolo de menos. Aí, se eu quiser aumentar a prioridade, então, vamos dar um clear aqui, vamos entrar como administrador sudo su, enter, 1, 2, 3, 4, que é a minha senha aqui, certo? Entrei como administrador. Agora as coisas são diferentes. Agora, se eu quiser aumentar a prioridade daquela calculadora, que daí eu posso dar aqui um pgrep, MatCalc, aula passada, lembram disso? Eu vejo que eu tenho duas calculadoras abertas, ó, uma com o número 7828 e uma com 7840. Ó, as duas estão abertas aqui. Desculpa, gente. Cada uma não é coronavírus, tá? É minha alergia. Mas enfim, eu tô aqui, o pgrep também aula passada, para verificar quais são os números dos PIDs, dos processos das minhas duas calculadoras. Se eu quiser ver o meu Firefox, ó, pgrep Firefox, lembram disso? Para verificar qual é o número, eu preciso dele. Ó, o meu Firefox, o número é 7513. Eu apertei esse apóstrofo sem querer, tá? É só para aparecer o número para vocês. Cada um aí veja o número que aparece para você. Não é igual ao meu, lembrem-se disso, ok? Bom, mas voltando à questão. Se eu quiser agora dar maior prioridade com a calculadora, que agora tá com 5, lembra lá? E eu quiser dar, então, uma maior prioridade, então, nice menos, aí o 5, por exemplo, tá? E mat-calc, espaço calc, espaço e-comercial, tá? Aí ele gerou um outro aqui, ó, abriu uma terceira calculadora, tá? E agora o número dela é 7867, ok? Vou dar um top aqui, 7867, tá, gente? Tem que lembrar que é essa. Olha ela aqui, olha ela aqui, ela aqui, ela aqui. Ela tava aqui agora mesmo, 7867, perdi ela. Todo mundo também tem que ficar muito atento aí, a hora que ela aparecer aqui, e já olhar aqui, ó. 7867, cadê você? Aquilo que eu falei pra vocês, eu vou fechar as calculadoras, porque depois a gente tem que ficar procurando, é muito chato isso. Então eu vou fechar, tá? Ou quiserem vir por aqui ou aqui por cima, tanto faz. Fechem só, para que vocês possam enxergá-las. Olha, nem deixa eu fechar porque eu abri como administradora essa daqui, ó. Então, vamos ver se a gente consegue enxergá-la agora. MatCalc. É difícil, você pensa que é fácil? É. Não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pro terminal aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou dar aqui um pgrep MatCalc. Opa. É o 7828 que tá aberto. Vou dar um top 7828, tá? Bom, o meu, né? Isso que é duro. O de vocês aí é outro número. Vou dar um K aqui. 7828. Ó, e mesmo assim a calculadora tá aberta aqui por conta... A minha, ela travou aqui, tá, pessoal? Eu vou ter que forçar o fechamento mesmo, ó. A janela não pode não tá respondendo, então eu vou dar um yes aqui. Fechei, consegui fechar. Ok? Eu não sei se aconteceu isso com vocês aí. Se aconteceu, é só vocês fecharem mesmo, tá? Eu vou dar de novo aqui. MatCalc. Ó, se eu der um pgrep agora MatCalc, não tem resposta. Eu fechei todas, não tem calculadora aberta mais, não tem número, não tem PID, tá?
Se eu der aqui agora de novo, nice menos, menos, mate, calque. Agora eu vou abrir uma só para não dar confusão. Abriu 7902 para mim, veja de vocês aí. Então, eu vou dar um top aqui agora. Usei 2 sinais de menos, tá? E aí, vamos provocar a calculadora aqui para enxergar ela. Mate calque. Ó, menos 5, gente. Isso que eu queria que vocês vissem, tá? Por quê? Porque eu dei o símbolo de menos 2 vezes no comando. É isso que eu quero que vocês vejam. Tudo isso para vocês enxergarem essa questão. Quando vocês dão o sinal de menos 2 vezes, vocês aumentam a prioridade. Pensa assim, ó, menos com menos dá mais. Lembra na matemática, tá bom? E aí vocês estão aumentando a prioridade. E aqui, ó, aparece menos 5. Ó, foi até bom, ó. Congelou a tela aqui, ó. Mate calque, 7902, que é o meu, menos 5. Repara que daí o menos 5 aqui fica 15. Quando vocês colocam um número sem o sinal de menos 5, um menos só, e aí aqui aparece o 5 sem o sinal de menos, aqui ele aumenta 1. Então fica 5,25. Certo? Agora, quando vocês colocam o menos 2 vezes e aumentam a prioridade, eles tiram daqui e põem aqui. Tudo que tiver com número negativo na coluna nice significa que está com maior prioridade dentro do sistema. Então, por exemplo, se eu der aqui o nice menos menos 10 para o Firefox, ok? Aí eu já estou usando o Firefox, então eu vou ver que número que é o meu Firefox aqui e vou matar ele, tá? E fazer de novo. Ó, ele é o 7513, então eu vou dar um kill 7513. Cada um veja o seu aí e mate o seu também, ó. Ele vai ter que sumir daqui de cima, tá? Tirem o Firefox daí, tá? Ok, vou dar um clear aqui. E vou dar agora, então, um nice menos menos 12, vá? Vamos pôr um número diferente aqui, para o Firefox e-comercial. Ele vai abrir aqui em cima, executar, já com uma prioridade boa, grande aqui, de menos menos, estou aumentando a prioridade, 12. Enter. Ok, eu bati o Enter aqui 2 vezes, beleza. Agora deu o Enter de novo, tá? Se acontecer com um de vocês, não tem problema. Vou dar um toque. Ele não abriu, quer dizer então que ele não conseguiu abrir essa prioridade para o meu Firefox aqui. Por isso que ele deu esse executando o Firefox com root. Use uma sessão de usuário único, porque ele não está suportando. No meu caso, eu não sei se o de vocês aconteceu isso. Eu vou dar um top, ó. Eu vou dar um nice menos menos, sei lá, uma prioridade menor. 10. Firefox e comercial. Vou ver se ele vai deixar ou não. Ó, ele de novo está dizendo que essa sessão não é suportada, ele não está conseguindo fazer isso para mim, tá? Comatical que ele deixou, vamos ver se ele vai deixar aqui. A gente poderia fazer com algum outro, né, pessoal? O problema é descobrir o nome dos outros, viu? Acessórios, mousepad, qual será que é o nome do mousepad, né? Vamos lá descobrir? Deixa eu dar um top aqui. O mousepad. Aí, mousepad mesmo. Aí, é fácil também de fazer, ó. Mousepad. Vamos testar com ele, então. O meu mousepad aqui. Deixa eu vir aqui pra ver. Peraí. O meu mousepad. pgrep mousepad. O número dele é 7927. Então, kill. Vou matar. 7927. Vou tentar acessar ele, então, com o nice agora, de novo. Ele vai ser fechado, tá? Fechem ele aí. Então, nice, menos menos 12, mousepad e comercial. Aí, esse ele conseguiu fazer, ó. Executou, deu uns avisos de warning aqui embaixo, de perigo, de cuidado, etc. Tá? Pra me colocar uma outra versão e remover. E tá dando uns avisos aqui pro meu computador, que eu não sei se vai estar no de vocês, mas ele abriu. Tá, o mousepad foi aberto aqui. Se eu der um pgrep, existe o mousepad aberto. Existe, 7935. Se eu der um top, então, vamos procurar por ele aqui agora. Opa, desculpem, voltando aqui. Ó, menos 12. Menos 12, tá aqui, ó. Menos 12, meu mousepad, ó. Tá? Por que que deu menos 12? Vamos ver se ele consigo fazer ele voltar de novo, daí eu vou sair pra vocês verem. Aqui, pronto, consegui.
Ó, meu mousepad, menos 12, aí aqui é 8, porque o máximo que pode ficar é 20, ok? Então, ele tá com uma prioridade das 20 que posso dar para ele, de menos 12. Então, ele tá na frente, ó, por exemplo, esses dois root aqui, ó, eles estão com maior prioridade que o meu mousepad, por exemplo. Menos 20 é a prioridade máxima. Esse povo aqui, ó, aqui estão sem prioridade nenhuma, tá? Então, assim, ficam em segundo, terceiro, 10º plano do sistema. Quem tá em primeiro plano são esses dois aqui e depois o meu mousepad. Então, reparem, notem que conforme vocês vão dando a prioridade ali, ele mostra pelo comando top aqui. É isso que eu queria que vocês vissem, tá? Então, a questão é vocês estarem observando esse tipo de coisa, tá? Eu tenho ali para vocês um PS-LA espaço pipe grep e, por exemplo, mousepad aí. Opa, desculpa, é pipe, eu coloquei aqui um... Eu dei esse teste de comando aqui para vocês, que ele também executa, ó, o mousepad igualzinho se vocês tivessem feito o nice menos menos, o valor, etc. É só título de curiosidade, tá? Dá um Ctrl C para sair, se der o problema como tá dando o meu aqui. O meu tá com a minha versão, a minha versão tá começando a ficar, vamos dizer, é ultrapassada, mas eu precisaria estar atualizando meu Linux aqui, faz muito tempo que eu uso o mesmo. Tá? Pode ser que o de vocês apareça isso ou não, eu não sei. Mas não se preocupem com isso, tá? Então, PS-grep, menos LA seria para executar a mesma coisa. No sentido de vocês verem executar aquele programa, Firefox, ou seja qual for, o mousepad, ou Matical, seja lá qual for. Tá bom? Então, esse seria o nice. Aí, só para finalizar a aula de hoje, então, vamos falar do renice. O renice, que é isso aqui, ó, ele vai também aumentar a prioridade aumentar ou reduzir, né? Alterar a prioridade de algum processo que já esteja em andamento. A gente está com o mousepad aí, então, o nosso mousepad estava com menos 12, eu já nem lembro mais, deixa eu olhar aqui, menos 12, ó, estão vendo? O nosso mousepad, ok? Então, agora eu quero trocar esse menos 12, eu quero deixar, então, com outro valor qualquer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, menos, tá 12, vamos colocar menos 18, tá bom? Espaço e o nome do processo, que no caso lá é o mousepad, tá? E tá dizendo aqui que esse valor, eu não posso escrever mousepad, que eu tenho que colocar, na verdade, o número do processo, tá bom? Então, vamos dar um pgrep mousepad e vou descobrir que o meu mousepad, o número é 7935. Então, de novo, ó, renice menos 18. Só que ao invés de escrever a palavra, eu vou colocar o número 7935. Cada um veja o número que aparece o seu aqui e coloca aqui, tá? Não é o mesmo número que o meu. Sempre repito isso para vocês. E aí, ó, ele mudou. A prioridade velha era 12 e agora a nova prioridade é 18. Se eu der um top, eu vou observar que o meu mousepad, deixa eu provocar ele aqui para vocês, aí eu vou dar Ctrl C para sair, ó, passou para menos 18 agora. Ele era 12, menos 12 passou para menos 18. E aí só sobrou 2 aqui nessa coluna, ok? Então repara que o renice ele altera para mais ou para menos. Vou fazer de novo, ó, renice. Aí, ao invés de... só que eu já esqueci o número, então eu vou dar de novo um pgrep mousepad, que eu já esqueci o número. Pgrep 7935. Então, eu vou querer dar um renice aqui, só que de 18 eu vou mudar para, sei lá, para 20, que é a prioridade máxima, 7935. Ó, mudou de 18 para 20. Se eu der um top e provocar lá o mousepad, sair, olha aqui, ó, ficou menos 20, que é a prioridade máxima, que nem tá o root aqui para mim, ó. Tá? Então, a prioridade máxima que vocês podem dar é essa, menos 20, para qualquer processo, mais que isso não existe. Ele vai de menos 20 até 19, e é aqui que vocês verificam se realmente foi dado essa prioridade ou não para aquele processo, seja de qual for. Nós testamos com o mousepad, com calculadora, que é o Maticalc, e com o Firefox,
Eu uso normalmente esses mesmos porque são nomes fáceis de escrever, tá? Porque como vocês podem ver, muitos aí, ó, tem uns nomes bem esquisitos, ó. Professora, quem que é o KTTH? Não sei, eu não sei, gente, tá? A gente teria que daí testar um por um. Por exemplo, se vocês abrirem aqui o LibreOffice Writer, ó, só para vocês entenderem. LibreOffice Writer, certo? Não vai escrever aqui LibreOffice Writer, vai escrever outra coisa, quer ver? Vamos lá no terminal, vou dar um top de novo. Top. Ó, eu vou provocar o LibreOffice aqui, só para que vocês... Aqui, ó. O nome do LibreOffice Writer é soffice.bin. Tá vendo? Ele é mais difícil de guardar, mais chato de guardar, mas enfim, né? Se eu pedir para vocês abrirem o LibreOffice, abrirem qualquer outra coisa aí nos exercícios, vocês abram e descubram aí qual que é o nome, tá? Os nomes nem sempre são tão óbvios como Mousepad, Maticalc e Firefox. Como o LibreOffice, por exemplo, pode ser um nominho meio estranho. Quer ver? Vou abrir um outro aqui qualquer, sei lá. Acessórios. Vamos abrir o Notes. Vamos ver o que é o Notes, como é que ele chama lá. Vou vir aqui de novo no terminal e vou dar um top. Vou provocar o Notes lá. Que eu nem sei onde é que foi parar. Espera aí, gente. Vou abrir de novo esse Notes aqui. Peraí, eu quero estar aqui primeiro. Vou abrir o tal do Notes. Como ele fica em segundo plano, eu não sei qual que é o nome que ele colocou aqui, não. Então, vou abrir um outro, vai? Que apareça aqui em cima mesmo. Sei lá, Terminal Emulator. Ó, ele abriu aqui, ó. Tá vendo? Eu tô aqui, a hora que eu volto pra cá, esse é o Xorg, desculpe, tá? Esse terminal, porque é um outro terminal. O Xorg é o terminal, tá? Que nós temos, ok? Se eu der aqui, por exemplo, voltar aqui, ó, e der um K, o Xorg, o número é 643, tá? 643. Enter, Enter, ó lá, fechou o terminal. Tá vendo? Porque o Xorg, na verdade, é o terminal do Linux. Então, você vai falar assim, mas nossa, professor, não tem nada a ver um nome com o outro. Isso que eu tô querendo chegar com vocês. Nem todos os nomes são tão fáceis de achar quanto o mouse, o mousepad, a calculadora e o Firefox. Mas vocês vão descobrindo aí aos poucos, tá bom? Não é nem o caso, assim, por isso que eu tô usando mais os mesmos, para ficar mais fácil. Mas vão testando aí, para que vocês possam ver, então, como é que funciona isso tudo, tá bom? Só para finalizar a questão do nice, do renice, deixa eu só dar um sudosu aqui, já que eu saí, né? Só consigo fazer isso como administrador. Se eu quiser, por exemplo, eu abri um Firefox aqui, só abrir normal. Repara que ele nem... tá vendo? Ele tá dando erro de execução aqui pra mim por causa do meu terminal, tá? Eu vou entrar por aqui mesmo, Firefox. Ele acessou por aqui, ó. Se eu der um pgrep, Firefox, ele vai dizer que o que gerou pra mim agora foi 8645, tá? Se eu der um renice, menos 19, por exemplo, para o Firefox, e o símbolozinho aqui do e-comercial, tá bom? E der um Enter, ele vai ter, quer dizer, não, o processo... desculpa, eu coloquei Firefox, gente, desculpa. Firefox. E-comercial. Ele tá dizendo, ele tá olhando para mim aqui de novo, ó, como é que chama? O processo que é 8745 é o que eu abri. Ele tentou gerar aqui um outro número, ele não conseguiu fazer aqui de novo, ó. Estão vendo? Porque aqui no meu, vou dar um Ctrl C de novo, ele está dizendo que eu não consigo alterar a prioridade do Firefox, tá? Se eu der um top, e aqui o primeiro é 8645, né? Deixa eu só reduzir aqui para vocês e testar aqui. Ó, o meu 8645 tá bonitinho aqui, ó, com prioridade, nenhuma prioridade máxima foi dada para ele, tá só na prioridade básica, que é Nice 0,
tá? Repito, ReNice. Opa. ReNice. E aí você dá lá, sei lá, menos N. E aí eu coloco o número na frente aí. Sei lá, vou colocar 15. Espaço. E o número do processo, que no meu caso aqui é 8645. Ok? Então eu tô dando aqui para ele. Altere o valor aqui da prioridade do processo número tal. Aí ele me diz aqui, ó, que eu tô usando o parâmetro incorreto aqui com menos 15. Eu posso dar um espaço aqui. Aí ele coloca, ó, a prioridade anterior, desculpa, do espaço, tá, gente? Era 0 e agora ficou 15. E esse processo era o... Vamos só olhar aqui, aproveitar que a gente tem na tela aqui. O Firefox, ó, tava 20 e 0, o 8645, tá? Vou dar um top aqui de novo. E vou provocar o meu Firefox aqui para vocês verem. Ops, olha aqui. Ficou 15,35. Porque eu acabei de dar no comando aqui, ó. Menos N, 15. E se eu der menos N, menos 15 para o mesmo processo? Olha como é que ele tá aqui, ó. 3515, Firefox. De 15 para menos 15. Vou dar um top aqui de novo para verificar, tá? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Para não perder. Ó, menos 15 e 5. Quer dizer que agora ele está com prioridade, não máxima, né? Que a máxima é menos 20, mas depois esses dois aqui é o que está na frente, ó, na fila. Tá bom? Então, esse é o comando ReNice que eu estava falando para querendo dizer para vocês. Tem algumas especificações que eu coloquei para vocês ali, por exemplo, se eu quisesse especificar esse ReNice somente para algum usuário, tá? Ou para um grupo de usuários. Então, só a única diferença que seria aqui é que na frente do valor que eu quisesse dar para ele, por exemplo, menos 15, eu ia colocar menos o espaço LPI1, por exemplo, se eu quisesse dar a prioridade 15 para os usuários LPI1, por exemplo, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, ele já deu, tá? A prioridade antiga e a nova, é que aqui ficou a mesma, né? Então, sei lá, vamos colocar 10, tá? Então, para o usuário LPI1, a prioridade era 15, eu reduzi ela para 10, por exemplo, tá? Então, se você quiser especificar lá na rede qual usuário que vai ter qual prioridade sobre qual processo, basta vocês usarem o "-1, tá bom? Então, por hoje é só. Terminamos essa aula, então, completando, inclusive, da aula passada sobre processos. A nossa aula que vem já é outro assunto, tá bom? E aí, vocês vão estar fazendo os exercícios que eu vou estar postando para vocês aí no portal. Lembre-se de fazer os exercícios, vocês podem estar fazendo ele em duplas, tá? Não precisam fazer sozinhos. Se preferirem fazer sozinhos por causa da questão do isolamento social, fiquem à vontade. Eu estou dando essa premissa de fazer em dupla para que você fique mais fácil para vocês. E eu quero que vocês entreguem esses exercícios, então, que inclusive fica como contabilização para a presença. Então, façam a entrega e no arquivo, no nome do arquivo, coloquem o nome seu ou o nome da dupla. Lembrando que se quem tem 2 Gabriel, 2 João na sala, coloca o sobrenome junto para mim também. Tá bom, pessoal? Então, repito, pode ser feito sozinhos ou em duplas. E vocês podem, na hora de gravar o arquivo, colocar o nome da dupla ou o nome da pessoa. E se tiver 2 pessoas com o mesmo nome na sala, coloquem o sobrenome para que isso compute a sua presença. E qualquer dúvida, vocês podem, durante a live, estar perguntando ou durante o período da aula, pelo fórum, enfim, pelos nossos canais e por aqui mesmo, ok? Atentos também às instruções lá das aulas que eu postar para vocês lá no portal por escrito também, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.